Eu separei 10 questões importantes sobre o mercado de derivativos, questões que vêm caindo nas provas com uma certa recorrência, é verdade, mas nesse vídeo você vai aprender esse conteúdo. As 10 questões que os nossos alunos mais erraram na nossa plataforma sobre derivativos. Antes de eu mostrá-las aqui para você rapidinho, checa a tua inscrição no nosso canal. Aqui na T2 a gente prepara você para certificações de verdade, tá? Porque aqui eu ensino você sobre o conteúdo, eu não ensino você a decorar, você vai aprender estudando com a gente. Então se inscreve aí e sem mais delongas, vamos lá para a primeira questão. E a primeira pergunta é essa aqui, ó. Nos mercados futuros, hedger é o agente econômico que tem por objetivo, questão super tranquila, né? Uma questão conceitual aqui de contratos de derivativos. Ela até trouxe pra gente aqui mercados futuros, mas eu quero expandir o teu conhecimento. O que a gente vai falar aqui se aplica a qualquer contrato de derivativos. Todo contrato de derivativos ele vai ter no mínimo 2 agentes, mas tem ali uma pessoa que pode estar operando no meio desses 2 caminhos. Eu vou te explicar. Ó, a questão quer saber do hedger, então já vou te explicar. Hedger é aquele agente econômico que entra no mercado de derivativos em busca de fazer o que nós chamamos de hedge. Esse hedge é fazer proteção, então ele quer proteger-se do risco de mercado. Então ele tem uma certa posição, o risco do dólar subir, o risco do dólar cair, o risco da bolsa cair, enfim. Ele tem um risco e ele quer se proteger. E ele vai fazer o quê? Hedge, portanto vai fazer a proteção. O que significa, portanto, que a resposta correta dessa questão aqui ó, é a D de dado, certo? Agora, vamos avançar isso aqui para a gente pensar nos contratos de derivativos como um todo. Porque eu disse que tem um hedger, mas eu também vou ter no meio desse caminho um agente chamado arbitrador. Arbitrador. O que é o arbitrador? O arbitrador, quase que não sai aqui, é aquele agente que quer ganhar dinheiro com a diferença de preço entre mercados, tá? Diferença de preços. Um jeito de você entender, olha só, diferença de preços, um exemplo onde você possa entender. Nós temos na nossa bolsa de valores um ETF chamado BOVA11. Esse ETF, ele replica uma carteira do índice Ibovespa. Portanto, na prática, significa dizer assim, que se o Ibovespa estiver subindo muito, esse ETF tem de subir. Se o Ibovespa estiver caindo, esse ETF tem de cair. Só que o preço do ETF, ele é muito refletido pela lei de oferta e demanda, por exemplo. Então, sei lá, se eventualmente a bolsa estiver caindo e não tiver muita gente comprando esse ETF, pode ser que o índice está indo para um caminho e o fundo não está acompanhando. Ele olha e fala, opa, pera lá, esse fundo está com uma diferença, está descolado. Deixa eu comprar esse fundo aqui, o ETF, tá? Então eu já travo esse preço de compra e já faço uma venda via derivativos, via contrato futuro, via opção, seja lá o que for, para eu ganhar essa diferença de preço. E ele acaba promovendo um ajuste. Então ele faz essa arbitragem, tá bom? No mercado de derivativos, ele acaba ajustando o preço, sacou? E um outro agente que a gente vai falar que tem é o especulador. É aquele que vai entrar no mercado para ganhar dinheiro ou ele corre risco, para quê? Para que essa exposição permita ele ganhar mais dinheiro. Então, alternativa A, ele vai apostar na alta ou na baixa? Não, aqui quem vai fazer isso é o especulador. B, efetuar a liquidação física dos contratos. Não, quem vai efetuar a liquidação é a clearing que registra os contratos, né? E C de casa, obter ganhos proporcionais oriundos de diferenças de preços existentes no mercado. Aqui nós estamos falando do arbitrador. Então, a alternativa D, que a gente já sabia, era a correta, tá bom? Vai anotando e coloca aqui nos comentários. Aliás, eu quero saber, para qual prova você está estudando? Você está estudando para CPA 20? Você está estudando para CEA, para Ancord, para CFP? Deixa aqui nos comentários, tá? E se você está estudando para CEA, fica comigo, que eu trouxe umas questões bem cabeludinhas para a gente fazer conta aqui daqui a pouco, tá? Segunda questão desse vídeo diz assim, ó. Escolha uma característica que diferencia o mercado de opções dos demais segmentos do mercado de derivativos. Então, nos mercados de derivativos, nós temos 4 tipos de contratos. Nós temos o swap, nós temos o mercado a termo, os contratos futuros e opções. A questão quer saber o seguinte, o que diferencia as opções das demais, certo? Alternativa A, as possibilidades de ganhos e perdas são assimétricas. Essa é a resposta correta, tá? Vou marcar aqui, mas calma que eu vou te explicar todas as outras, explicar por que todas estão erradas, e aí eu já volto na alternativa A para a gente dar uma discutida nela, tá bom? Alternativa B diz assim, ó, as operações são realizadas apenas para posicionamento, não para hedge.
Se você viu a explicação do vídeo anterior, da questão anterior, perdão, você já sabe que isso aqui está errado. Porque eu disse que todo contrato de derivativos, acho que está até anotado aqui ainda, não está? Contrato de derivativos eu posso fazer hedge, eu posso fazer especulação, que é você se posicionar e assumir risco, eu posso fazer arbitragem. Então eu posso fazer hedge no contrato de opções. O que significa que a alternativa D, portanto, está errado, que ela está dizendo que não dá para a gente se proteger no mercado de opções. Opa, já vai, criança, volta aqui. Ela está dizendo que não dá para a gente se proteger, claro que dá. Então a B está errado. C, é exclusivamente negociado em bolsa. Não. As opções, elas podem ser negociadas na bolsa de valores, mas também nós temos as opções flexíveis que são negociadas no mercado de balcão, tá bom? Então, as opções, elas não são exclusivamente negociadas em bolsa de valores, tudo bem? Elas também podem ser negociadas no mercado de balcão. Então, isso aqui está errado. A gente vai negociar principalmente as opções flexíveis, as opções exóticas, a gente negocia no mercado de balcão, tá bom? Alternativa D. Requer pouco ou nenhum recurso se comparado com o mercado à vista no instante em que a operação é realizada, é o que diz a alternativa D. Tá certo isso? Quando a gente está falando de derivativos, a premissa do derivativo é justamente essa. Você vai usar menos recurso para se posicionar em um montante maior, se comparado com o mercado à vista. Então, por exemplo, se eu quero me posicionar em ações da Petrobras, eu vou ter lá um strike, falando de opções, e para isso eu vou pagar um prêmio, que é uma fraçãozinha desse valor. Sei lá, dependendo de como é a opção, se está dentro ou fora do dinheiro, vai ser R$1, 1 centavo, depende. Então eu me posiciono num valor maior, pagando um valor menor, que é o prêmio nesse caso. Então, isso aqui parece fazer sentido, requer pouco ou nenhum recurso se comparado com o mercado à vista. É verdade. Só que veja, isso aqui não é o que diferencia as opções dos demais derivativos, porque todos os contratos derivativos têm essa premissa. Então, por exemplo, os contratos a termo e os contratos futuros, você acaba alocando uma margem de garantia. Não é nem um pagamento que você faz, é uma margem de garantia que vai ficar guardadinha ali, e quando a operação for liquidada, esse dinheiro volta para você. Então, na prática, todo contrato de derivativo, ele vai requerer pouco ou nenhum recurso, dependendo do contrato, se eu estou comparando com o mercado à vista. Então, isso aqui é verdade, afirmando sobre as opções, mas não é verdade dizer que isso aqui é o que diferencia as opções dos demais contratos derivativos, porque isso se aplica a todos, tá bom? Então, ó, isso aqui está errado, fechou? Agora, vamos voltar lá na alternativa A para você aprender. Por que a gente diz assim, ó, as possibilidades de ganhos e perdas são assimétricas? Primeiro vamos entender o que é simetria, né? Então, se eu faço uma concha assim, claro que a minha mão está bem torta, mas aqui a gente tem basicamente uma simetria. Os dois lados são quase iguais, tá? Isso é simetria, tá? Simetria é quando são iguais, certo? O que é assimétrico? Quando eu tenho uma diferença muito grande de dois lados quando eu estou comparando. E o mercado de opções, ele permite para você perdas e ganhos que sejam assimétricos. Deixa eu te explicar isso. Se você é titular de uma opção, qual que é a sua perda máxima quando você compra uma opção? Quando você compra uma opção, o máximo que você vai perder é o valor que você pagou de prêmio. Você nunca perde mais do que isso quando você compra uma opção, tá? Só que, se a sua estratégia der certa, você pode ganhar muito. Então, você tem aqui uma perda que é limitada, mas um potencial de ganho muito grande. Por isso, a gente diz que é assimétrico. Não há simetria entre o tanto que eu posso perder versus o tanto que eu posso ganhar. Isso falando aqui de quem está comprando uma opção, tá? Por outro lado, se você está lançando uma opção, ou seja, se você está vendendo uma opção sem uma estratégia correta, fazendo um lançamento descoberto, sem entender, fazendo o que nós chamamos de lançamento seco, tá? Aí a lógica inverte. Um lançamento seco você tem um lucro limitado pelo que você recebe de prêmio, mas a sua perda pode ser infinita, dependendo do resultado da operação. Então, perdas e ganhos são assimétricas nesse mercado. E eu quis explicar para você essa ideia de que
quando a gente está falando do lançador, ele é um lançamento seco, porque sempre gera essa dúvida. Quem começa a estudar a opção, fala, mas pera, Thiago, se eu sou um lançador, quer dizer que o máximo que eu posso ganhar é o que eu recebo de prêmio? É. Mas o que eu posso perder é infinito? É. Então qual que é o sentido de eu lançar uma opção? Se você fizer um lançamento seco, é isso que vai acontecer. Mas existem estratégias de opções como o lançamento coberto. A propósito, eu quero falar com você sobre os nossos cursos. No curso da T2, você vê operações verdadeiras, operações reais. E aí eu mostro uma operação real e o seu resultado de um lançamento coberto, por exemplo. Tá bom? Aliás, o link está aqui embaixo. Aliás, deixa eu falar uma coisa importante sobre os nossos cursos. Bem, se você está gostando dessas aulas, deixa eu falar uma coisa importante sobre a nossa plataforma de estudos e um convite para você vir estudar com a T2. Aqui na T2, a gente tem cursos para CPA 10, para CPA 20, para CEA, para Ancord, CFP, PQO. E aqui na T2 a gente ensina você o mercado financeiro de verdade, tá? Aqui você vai aprender, você não vai decorar. Se você está procurando decorar questões, não é aqui que você tem que estudar. Mas se quer aprender, quer diferenciar, vem estudar com a T2 que a gente vai te ensinar o mercado financeiro de verdade. E para você que tá aqui no YouTube, saiba, você tem um cupom de desconto chamado YouTube 10, onde você vai digitar lá YouTube 10 para poder se inscrever nos nossos cursos com 10% de desconto. Na nossa plataforma, além das videoaulas, você tem simulados, todos são comentados, questões a questão, um por um, tem um painel de desempenho, você monta o seu simulado do jeito que você quiser, você filtra as questões, você pode reforçar os seus pontos fracos, então a gente tem uma plataforma incrível para ajudar você, além das aulas que são muito dinâmicas ministradas por mim, tá bom? E você tem o nosso suporte, então tá aí o convite, o link tá aqui embaixo, tá? Clica aí para você se inscrever e aproveita, usa o cupom de desconto YouTube 10. Fechado? E rapidinho, se você que está aqui vendo a gente, já estuda com a gente, deixa aí nos comentários sua percepção sobre o nosso curso. Será muito bom para que outras pessoas possam decidir. Combinado? Vamos lá. Bom, feito aí o jabá, o link está aqui embaixo. Se você quer aprender de verdade, vem estudar com a T2. Se você está aqui porque você não quer só decorar simulado, é que a gente você tem de estar, tá bom? Olha só, uma pergunta. Um cliente médico fez a compra de um equipamento para o seu consultório e assumiu uma dívida de $100 mil. Preocupado com a variação cambial, ele questiona você, consultor de valores imobiliários, para lhe recomendar o que fazer nessa situação. Dessa forma, sua recomendação seria: antes da gente buscar alternativa, a gente precisa entender o que a questão está pedindo para a gente saber responder qualquer situação parecida com essa. Eu sempre advogo que assim, os simulados são uma ferramenta importante para o seu aprendizado. Se você focar em aprender o que está aqui, você responde qualquer coisa do tema. Agora, se você quiser só decorar, você vai sofrer na hora da prova. Então, antes de olhar para as alternativas, vamos pensar na situação desse médico. Ele tem uma dívida de $100 mil. Essa é a dívida dele. Primeira pergunta que eu te faço é: qual é o risco que ele está correndo nessa operação? Essa é a primeira pergunta que você tem que saber responder. Vamos lá. Vamos pensar assim, ó. Ele tem uma dívida de $100 mil, tá bom? Então, vou colocar aqui, ó, 100 mil. Vamos imaginar uma cotação de USD BRL. Isso aqui que eu estou escrevendo, o USD-BRL, é o código que a gente usa nos painéis de cotação para pegar o Brasil e o dólar, tá? Fica aí como dica. Vamos imaginar que o preço do dólar está a R$6. Se o preço do dólar está a R$6 e ele deve $100 mil, qual que é o valor da dívida dele em reais? O valor da dívida dele em reais é, portanto, R$600 mil, certo? Agora, a gente vai pensar o seguinte, que a cotação USD-BRL subiu agora para R$7. Sei lá, o dólar subiu. Então, se eu devo $100 mil e o dólar está a R$7, qual que é o valor que eu tenho aqui da minha dívida? $700 mil. Então, já fica aqui um cenário. Você concorda comigo que se o preço do dólar subir, ele vai tomar prejuízo? Sacou? Então eu pergunto, qual que é o risco que ele está correndo aqui? O risco que ele está correndo é do dólar subir. Então ele precisa fazer o quê? Se proteger contra esta alta, certo? Então o risco é de alta. Pergunto, como que eu me protejo contra a alta do dólar? Olha para esses números que estão aqui e responda. Você acha que eu vou comprar o dólar antecipadamente para eu me proteger? Ou você acha que eu vou vender esse dólar antecipadamente para eu me proteger? Olha para esses números, tá? Imagina que esse aqui é o preço de hoje, esse aqui é o preço daqui a um ano.
Você compra ele a 6 para se proteger contra essa alta, ou você vende ele a 6 para se proteger contra essa alta? Você compra a 6, porque você trava o preço de compra a 6. Se ele subir, lindo, deixa subir. O meu preço de compra é 6. Não serei afetado. Então, quando eu quero me proteger contra a alta, quando eu quero ganhar dinheiro com uma alta, eu sempre entro numa posição comprada. Porque quando eu compro, eu estou comprando e aí eu quero que suba mesmo. Entendeu? Porque eu já tenho um preço aqui. Então aqui a gente precisa comprar. Por outro lado, vamos pensar o contrário. Imagina que a gente estudou errado e a gente achou que ao invés de comprar a gente deveria vender. Imagine a seguinte situação, você travou o seu preço de venda do dólar a 6. Só que o que aconteceu? O dólar no mercado está 7. Deu ruim, né? Por quê? No mercado você poderia vender por 7, mas como você travou o seu preço, você vai ter que vender por 6. Então quando a gente está falando de alta, nunca eu vou me proteger da alta vendendo. Eu me protejo da alta comprando antecipadamente, sacou? Eu vou vender antecipadamente quando eu quero me proteger contra a queda. Tá comigo? Tá claro que a gente precisa, então, para proteger o risco desse investidor aqui, ter uma posição comprada antecipadamente via mercado de derivativos? Beleza, agora a gente pode ir para as alternativas. Vou até apagar aqui. Alternativa A. Venda de opção de compra de dólar. E aí? O que você acha? Você acha que essa alternativa faz sentido? Olha só, eu não sei se você já estuda com a T2, mas quando você está estudando com a T2, tem uma frase que eu falo muitas das vezes e eu vou repetir aqui para você de presente. E se você decorar isso, vai te ajudar. No mercado de opções, nós temos dois agentes. Temos o titular e o lançador, certo? Eu sempre digo assim, ó, o lançador tem obrigação contrária da opção. Aí eu repito, e vou repetir para você. O lançador tem obrigação contrária da opção. O lançador tem obrigação contrária da opção. Repete comigo, por favor. O lançador tem o quê? Obrigação contrária da opção. Repete, é sério, você vai lembrar disso. Repete comigo. O lançador tem obrigação contrária da opção. Por que eu estou brincando aqui com você e sendo insistente? Para você lembrar que o lançador ele vai ter obrigação contrária da opção. O que significa que se nós estamos falando de uma opção de compra, ele tem obrigação contrária disso. Ele tem obrigação do quê? De venda. Então lembra disso, o lançador tem obrigação contrária da opção. Então se eu vendo uma opção de compra, na verdade eu tenho obrigação de vender depois. Por quê? Vamos pensar. Eu fui lá e vendi para você uma opção de compra. Então você é o titular, você tem o direito de comprar de mim. Se você exerce o seu direito, eu sou obrigado a vender para você. Tá bom? Então, com os nossos rabiscos, nós chegamos à conclusão que a gente quer comprar esse dólar antecipadamente e não pode ser venda de opção de compra, tá bom? Então isso aqui tá errado. B de bola, compra de uma opção de venda. Comprar uma opção de venda é você se antecipar, é você ter o direito de vender no futuro. E nós não queremos vender no futuro, nós queremos comprar no futuro a um preço previamente estabelecido. Errado. C de casa, compra de uma NDF. O que é esse NDF? Nada mais é do que um contrato a termo de moeda com liquidação financeira. Isso é uma NDF, compra de dólar a termo. Então ele vai comprar a termo esse dólar. Perfeito. Porque se o preço subir, ele está protegido. C é a resposta correta. Alternativa D fala de compra de títulos públicos americanos de longo prazo, os T-bonds. Bem, é verdade que o investidor pode alocar o seu dinheiro nos treasuries, que são os tesouros norte-americanos, mas não é o objetivo dele é fazer essa proteção. A gente está num contexto de derivativos, vamos usar esse instrumento. Por isso que essa é a alternativa correta. Tá bom? 4. A negociação de contratos no mercado futuro é caracterizada por... Agora a gente está falando de um tipo de contrato, tá? Ela é caracterizada por quê? Negociação de valores das margens de garantia, alternativa A. A identificação do investidor contraparte, alternativa B. Estímulo da Bolsa de Valores para liquidação física entre as partes. E alternativa D, liquidação em data futura determinada pela Bolsa. O que nós estamos falando aqui? Olha, os contratos futuros no mercado de derivativos, a gente diz que esses contratos são padronizados. O que significa ser um contrato padronizado? Que todo o contrato ele vai ter um tamanho padrão, uma quantidade padrão de ativos. Então vou dar um exemplo aqui. Imagina que estamos falando de um contrato de soja, tá?
A B3 vai falar assim, vocês querem negociar futuro de soja? Beleza. Olha só, o contrato futuro de soja vai ter 100 sacas de soja por contrato. Isso é um padrão. O contrato futuro de soja vence sempre no dia 1º de cada mês. Isso é outro padrão. Ou seja, você não consegue negociar o contrato futuro com características diferentes. Eu quero um tamanho diferente, um vencimento diferente. É por isso que a gente diz que esse tipo de contrato ele é padronizado, tá bom? E por ser padronizado, a gente precisa seguir as regras da B3. A alternativa diz, ele é caracterizado pela negociação dos valores da margem de garantia. Margem de garantia é um percentual que a gente aloca na bolsa de valores para que ela possa gerenciar o risco de contraparte e a gente poder fazer ali os ajustes. Esse valor ele é negociável. Eu posso falar assim para B3, não, B3, quanto que você quer de margem? Eu quero 10 mil de margem. B3, eu posso mandar 8 só? Isso é possível? Não, não é. A margem de garantia ela é um padrão. Existe um estudo da B3 que ela calcula com base na volatilidade do ativo qual que é o valor de margem que você tem, tá? E aí, em algumas situações, ela pode até chamar mais margem, dizer assim, olha, você fez lá um contrato futuro, sei lá, de soja, tá? E aí era 100 mil o seu contrato, você colocou uma margem de R$1.000. Beleza. Só que ficou muito volátil o mercado, eu preciso que você me coloque mais margem aqui. Isso pode acontecer. Isso deixa evidente, por exemplo, que não tem espaço para negociação dos valores. Portanto, isso aqui está errado. Ok? Alternativa B. A identificação do investidor contraparte. Isso é possível? Não. Quando a gente negocia uma coisa na bolsa de valores, a gente não sabe quem está do outro lado. Certo? Não precisa ser nem mercado futuro. Vamos pensar no mercado de ações. Se eu entro lá no meu home broker, dou uma ordem de compra de uma ação, tá? E você dá uma ordem de venda dessa mesma ação, a gente pode estar fazendo negócio, mas eu não sei quem é você. Você não sabe quem sou eu. A única informação que a gente enxerga lá é, veio uma ordem da instituição tal, outra ordem da instituição Y aqui, pumba, deu negócio. Então não há identificação do investidor contraparte, nem no mercado futuro, nem no mercado à vista, tá bom? Alternativa D. O estímulo da bolsa de valores para liquidação física entre as partes. A liquidação física é quando a gente tem a entrega do ativo subjacente. E não necessariamente, porque se a gente fala dos contratos futuros negociados na bolsa, a maior parte deles tem liquidação financeira, que basicamente é no vencimento do contrato, as partes que estão ali, elas serão seus ajustes com base na soma dos ajustes diários que ela pagou ou recebeu. Não tem a liquidação física. Então isso aqui está errado. E a alternativa D, portanto, olha só que interessante. Liquidação em data futura determinada pela bolsa. É a liquidação do contrato, quando esse contrato encerra. Isso aqui está correto. Eu não disse para você nessa explicação que os contratos futuros são padronizados e que se eles são padronizados é a bolsa que escolhe o valor dele, o vencimento e a quantidade? Tá aí. Ela não escolhe o valor, tá? Ela escolhe o vencimento e quantidade. O valor é dado pelo mercado, lei de oferta e demanda. Olha essa pergunta. Tiago, um investidor com perfil arrojado, começou a operar no mercado de opções e fez uma compra de uma call. Call é uma opção de compra. É correto afirmar que, item 1, Tiago está obrigado a comprar o ativo por um determinado preço em uma data futura. 2, Tiago está pagando um determinado prêmio para ter o direito de exercer no futuro, caso deseje. E 3, Tiago está apostando na alta de preço do ativo objeto. Bom, vamos lá. Estamos falando do mercado de opções e nós estamos falando que, ele fez uma compra. Se ele fez uma compra, ele é titular. O que o titular faz? O titular, ele paga prêmio. Então, ele paga o prêmio. Por que ele paga o prêmio? Porque ele quer ter o direito. O direito do quê? Ora, o direito de fazer o que diz a opção. Nesse caso, é uma opção de compra, ele quer ter o direito de comprar, tá? Por isso que eu expliquei para você há pouco que o lançador tem a obrigação contrária da opção. Então, nesse caso, ele quer ter o direito de comprar. Esse é o desenho dele, tá bom? A alternativa A diz assim, alternativa A não, perdão. O item 1 lá em cima diz assim, Tiago está obrigado a comprar o ativo por um determinado preço em uma data futura. Não. Se ele está pagando o prêmio, olha o que está escrito aqui,
ele tem direito, ele não tem obrigação. Quem tem obrigação é sempre o lançador, é aquele que vende a opção, tá bom? Ele teria a obrigação. Mas aí nesse caso, com base no que eu já te falei, quero te fazer uma pergunta. Se nós estivéssemos falando do lançador aqui, o lançador, ele tem obrigação do quê? Lembra do que eu te falei? O lançador tem obrigação contrária da opção. O lançador tem obrigação contrária da opção. Então, o lançador aqui, ó, ele teria a obrigação de vender. Por quê? Porque o Thiago exerce o seu dinheiro, compra. Essa pessoa aqui, portanto, é exercida, vende. É só a gente pensar assim, ó. Imagina que eu estou negociando com você. Eu sou o titular de uma opção, você que está aqui me vendo é o lançador ou a lançadora. Tá bom? Pensa assim. Isso vai ajudar você a entender melhor. E aí é o seguinte, nós travamos lá o preço de Petrobras a R$10. Ação de Petrobras a R$10. Chegou no dia do vencimento no mercado, a ação está cotada a 20. Eu vou falar assim para você, ó. Eu te paguei o prêmio para ter o direito de comprar a 10. Então eu vou comprar de você a 10 porque é a minha opção. Se eu compro de você, você me vende a 10, porque você é obrigado. Por que você é obrigado? Porque você recebeu o prêmio, tá bom? Então eu quis expandir isso aqui para refletir, aumentar o seu repertório. Então o item 1 diz que o Thiago está obrigado a comprar, isso está errado, tá? Já arrisca aqui. E aí eu quero te dar uma dica importante, isso serve muito na hora da prova. Tá lá fazendo a prova, parece questão dessa, item 1, 2, 3, 4, isso é comum acontecer. Você lê o primeiro item, você já sabe que ele está certo ou que ele está errado nesse caso? Antes de ler o próximo, o que você faz? Você vem aqui, olha para as alternativas. Bom, eu já sei que o item 1 está errado. Então, ó, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Por que eu gosto de dar essa dica? Tá? Claro, você vai aprender tudo aqui. Mas se eventualmente na prova aparece uma coisa parecida com essa, e você olhou e falou, peraí, eu tenho certeza só de um, que nesse caso a gente tem certeza que está errado. Eu já risco as alternativas, porque se eventualmente você ficar na dúvida dos demais, na hora de chutar você tem um pouco mais de probabilidade de acerto, tá bom? Item 2, Thiago está pagando um determinado prêmio para ter o direito de exercer no futuro, caso deseje. O item 2 é isso aqui que eu escrevi. Ó, paga prêmio para ter o direito de exercer no futuro. Então o item 2 está correto, tá bom? E o item 3, Thiago está apostando na alta do preço do ativo objeto. Se você já percebeu tudo que a gente explicou aqui, e aí, tá certo isso? Lembra que eu falei sobre a alta? No caso, eu quero me posicionar ou me proteger contra a alta, que eu não quero me proteger, eu quero ganhar dinheiro com a alta. Lembra do exemplo que eu dei de Petrobras? Agora mesmo. Falei, olha, imagina que eu fui lá, comprei por 10 e tá 20 no mercado. Quando eu estou comprado, ou seja, quando eu estou numa posição de quem está comprado, eu me beneficio com a alta, porque eu travo um preço, vou travar aqui Petrobras a 10, se subir a 20 eu vou ganhar dinheiro. Então sim, Thiago está apostando na alta. Então está correto o que se afirma no item 2 e no item 3 apenas, no meu simulado aqui, ó, alternativa A, tá bom? Vamos lá para mais uma? E vai anotando e depois conta aqui para mim nos comentários, tá bom? Quantas você acertou. O registro de uma operação de swap na Bolsa de Valores, na modalidade com garantia, em que a Bolsa atua como garantidora da opção, visa a diminuição do risco de... Deixa eu te explicar uma coisa importante. Os contratos de swap, eles são sempre negociados via mercado de balcão. Você não negocia swap na Bolsa de Valores, não. Como um home broker, como você negocia futuro, como você negocia opções, como você negocia até termo. Não. Swap é sempre negociado no mercado de balcão, ok? Entretanto, apesar disso, a Bolsa disponibiliza a possibilidade de registro dessa operação. A Bolsa diz assim para os agentes econômicos, olha, vocês estão fazendo um swap aí? Vocês querem registrar aqui? Eu posso registrar essa transação para vocês. E aí vai ser uma modalidade com garantia, porque eu vou recolher margem de garantia aqui. Isso pode acontecer. É chamado, inclusive, swap com modalidade de garantia. Registrado na Bolsa, não operado na Bolsa. O que significa? Qual que é a grande diferença? Tudo que a gente negocia na Bolsa tem padrão, tem tamanho certo, tem vencimento certo, de acordo com o que eu te expliquei agora. O que eu te expliquei do mercado futuro.
Quando a gente negocia no mercado de balcão, a gente tem flexibilidade. Eu posso fazer contrato do tamanho que eu quiser, do vencimento que eu quiser. Eu posso, no caso de swap, fazer swap com fluxo de pagamento, swap bullet. Eu posso fazer o que for necessário para atender a minha necessidade. Então, repito, a negociação é sempre feita no mercado de balcão. Entretanto, é possível a gente registrar isso na bolsa. E se a gente registra isso, a principal função da bolsa é fazer o quê? Eliminar que tipo de risco? O risco de contraparte. Ela vai chamar a margem de garantia dos participantes, então de quem está ativo, de quem está passivo, e fala, beleza, estou aqui com a margem, vou garantir que essa operação será liquidada. Isso pode acontecer, tá bom? Vamos ler as demais alternativas e a gente expande isso. A alternativa A diz que seria a diminuição do risco de taxa de juros. E a alternativa B diz que seria a diminuição do risco de mercado. Eu comento essas duas juntas porque taxa de juros, se há oscilação de preço, que significa, portanto, que oscilação de taxa de juros é o mesmo que o risco de mercado. Só que um contrato de derivativo, seja swap ou qualquer outro, ele tem como premissa, basicamente, oferecer para uma das partes a proteção contra isso. Então não importa se eu estou falando de swap, se eu estou falando de termo, se eu estou falando de futuro, se eu estou falando de opções. Não importa se eu estou falando de um swap que eu registrei na bolsa ou não. Esse swap, ele vai dar a uma das partes a ideia de diminuir a sua exposição a um certo risco de mercado, que é o hedge que eu expliquei para você aqui, tá bom? Então não faz sentido dizer que porque eu estou registrando na bolsa, eu vou diminuir o risco de mercado ou o risco de taxa de juros. E a alternativa D fala de risco de liquidez. Risco de liquidez, que aliás num swap tem bastante, é você se desfazer da sua posição antes do vencimento, é você vender para outro investidor. É absolutamente incomum esse tipo de operação. É impossível? Não. É proibido? Não. Mas eu posso pegar o meu swap e vender para outro investidor, mas é absolutamente incomum isso. Então o swap normalmente ele é carregado até o vencimento. Então não vou diminuir o meu risco porque eu estou registrando na bolsa. Tá bom? Alternativa C é a correta. Vamos para mais uma pergunta. Aquela perguntinha de gráfico, né? Aliás, se você que está aqui me vendo, se você estuda com os nossos cursos, todas as nossas questões que você está vendo aqui no YouTube, elas já estão na nossa plataforma onde você pode montar o seu simulado, ver o seu painel de desempenho, isso você já sabe. Mas o que eu quero dizer é que tem na nossa aula de gráfico de opções uma oração, onde eu ensino você a olhar para esse gráfico e olha, lembrar do santo protetor das opções, você nunca vai errar questões de gráfico estudando com a T2, eu garanto isso para você, tá bom? Mas vamos lá. O gráfico abaixo representa a posição de players, que é o titular e o lançador no mercado de opções. A opção representada no gráfico abaixo então aqui nós temos uma opção, que isso aqui é o que nós chamamos de gráfico de payoff. O que é isso aqui? É uma opção americana? É uma put, que é uma opção de venda? É uma europeia ou é uma call? Esquece tudo isso. Vamos desenhar o gráfico assim para você acompanhar o meu raciocínio, para você entender essa lógica. Tá? Então eu vou desenhar um gráfico aqui. Aliás, deixa eu pegar uma caneta verde aqui. Tá? A gente vai desenhar um gráfico, porque depois eu vou querer seguir as mesmas cores que estão lá. O que esse gráfico traz para a gente? Aqui nós temos o preço do ativo. Tá bom? E aqui nós temos o lucro, ou melhor dizendo, o resultado do investidor. Para fins didáticos, eu vou colocar valores hipotéticos. Então, eu vou colocar aqui, imagina que o ativo aqui é 5, que o ativo aqui é 10, que o ativo aqui é 15, que o ativo aqui é 20, 25 e 30. Tá bom? Imagina que quando eu olho para lucro, aqui o meu lucro é 1, aqui é 5 e aqui é 10. Deixa eu só tirar isso aqui para não ficar ruim de você enxergar, tá? Você já sabe que o eixo Y, que é o eixo vertical, vai representar o nosso lucro. Então, vou escrever aqui. Imagina que aqui é 1, aqui é 5 e aqui é 10. Portanto, quanto mais acima eu tiver, mais lucro eu tenho. Quanto mais abaixo eu sou, menos lucro eu tenho. E a partir daqui eu tenho prejuízo. Por exemplo, menos 1 seria o meu prejuízo. Tá bom? Isso aqui. A gente vai analisar, a gente vai construir. Primeira coisa que a gente vai pegar é o que tem lá de azul, tá? A linha azul, essa linha aqui, Repara que ela vem assim e sobe. Então, vamos lá.
ela vai sair de um certo ponto, depois ela vai subir quase que infinitamente. Vamos analisar só isso, porque eu quero que você entenda, que você aprenda. O que nós temos aqui? Nós temos aqui o preço do ativo no mercado. O ativo pode estar 15, pode estar 5, pode estar 10, pode estar 25, pode estar 30, qualquer outro valor, certo? E aí, quando eu olho para cá, olhando lá no eixo Y, está representando para a gente o resultado que eu tenho dessa operação. Se eu fico aqui, repara aqui, quando o preço do ativo está R$5, no nosso exemplo, qual que é o meu resultado? Meu resultado é isso aqui, ó. É prejuízo de -1, tá? Quando o preço do ativo está R$10, qual que é o meu resultado? Meu resultado é prejuízo de -1. Quando o preço do ativo está 15, qual que é o meu resultado? Prejuízo de -1. O que eu demonstrei para você até agora? Que quando eu estou tendo prejuízo, você concorda comigo que o meu prejuízo, ele é limitado, ele é uma linha reta? Portanto, aqui eu estou dizendo que assim, se algo de errado acontecer, o máximo que eu vou perder dinheiro é esse valor que no nosso exemplo é 1. Com base em que eu já te expliquei nesse mesmo vídeo, qual que é a posição que diz pra gente que a perda máxima é um valor X? É o titular. Por quê? Ele paga o prêmio, vamos dar um exemplo aqui de R$1, ele pagou, e se tudo der errado, ele ficou com o prejuízo dele de R$1, tá? Então, quando a gente olha um gráfico como esse, que essa linha perpendicular aqui ao eixo X, ela está abaixo, a gente diz que nós estamos falando aqui de um titular, porque é alguém que pagou, se pagou, sai com prejuízo, tá? Só que a questão não quer responder isso, porque a questão já disse pra gente que nós temos aqui um titular e um lançador. Então, esse aqui é o titular e o vermelho que a gente vai desenhar daqui a pouco é o lançador. O que a questão quer saber é, que tipo de opção é essa? Beleza, vamos lá. Imagina que você é o titular, que você comprou essa opção que a gente vai descobrir agora qual que é. Repara nisso aqui, ó. Quando o preço está 20, você empatou o seu dinheiro. Quando o preço subiu para 25, você começa a ter lucro. Quando o preço subiu para 30, você vai ter mais lucro. Repara que quanto maior é o preço do ativo no mercado, maior é o nosso lucro. Com base em coisas que eu expliquei para você nesse vídeo, eu pergunto: qual é a posição que me permite ganhar dinheiro com a alta de um ativo? É a compra ou a venda? Esquece as opções. Se você compra uma ação por R$30, como é que você ganha dinheiro? Quando o preço sobe ou quando o preço cai? Você ganha quando o preço sobe. Então, o que eu estou dizendo é que você ganha dinheiro com a alta de um ativo quando você está comprado naquele ativo. Então, aqui, repara que o titular, quanto maior é o preço, maior é o lucro. Preço do ativo no mercado. Então, aqui nós estamos falando de uma opção do quê? Opção de compra, que é uma call. Porque ele tem direito de comprar. Vamos pegar um exemplo aqui, tá? Esse aqui é o preço do ativo objeto no mercado. Imagina que essa call tinha como strike, que é o preço que eu tenho direito de exercer, por R$20. Então, olha só, eu vou exercer por R$20. Se o ativo no mercado tiver 30, eu vou ganhar ou vou perder? Eu vou ganhar, por quê? Porque eu vou comprar por 20 uma coisa que vale 30, sacou? Então, pensa sempre isso. Eu vou me beneficiar da alta quando eu estou comprado. E o titular de uma opção tem o direito de fazer exatamente o que diz a opção. Portanto, se é uma opção de compra, o titular ganha com a alta. Esse gráfico é um gráfico de opção de compra, portanto uma call. Vamos analisar agora a parte vermelha lá do gráfico, para a gente saber, é mesmo uma... Deixa eu só vir aqui, ele vai precisar cruzar aqui. Aí, ficou meio torto, mas esse gráfico que você está vendo é o mesmo que está lá. Agora a gente começa a olhar o contrário. Qual que é o movimento desse gráfico? Repara que quando o preço do ativo está 5, está 10, está 15, esse agente econômico ele está tendo um lucro. E o lucro dele é limitado pelo valor de prêmio que ele recebeu. Então sempre que você vir essa linha perpendicular ao eixo X acima, nós estamos falando que é um lançador. Lançador do que nesse caso? De uma call. Por quê? Porque quanto maior é o preço do ativo, mais ele perde. Olha aqui. Certo? Esse gráfico que eu desenhei é o mesmo que está lá.
E aí, vamos pensar de novo, tá? Imagina que nós aqui estamos negociando, tudo bem? Eu, Thiago, sou o titular. Então, o T de Thiago é o titular que tem direito de comprar por 20. E você que está aqui me vendo é o lançador que vai ter a obrigação de vender para mim por 20. Se o ativo objeto no mercado tiver 30, eu vou chegar para você e falar assim, olha, no mercado tá 30. Eu tenho o direito de comprar de você por 20. Então faz o seguinte, me vende aí por 20, porque eu tenho esse direito. Então eu, Thiago, tô ganhando. Se eu tô ganhando, você vai vender para mim por 20 uma coisa que vale 30. Então você tá perdendo. Sacou? Então, isso aqui é um gráfico de uma opção de compra no meu simulado, portanto, alternativa D de dado, call, que é uma opção de compra. É importante você entender a lógica e, mais uma vez, se você estuda com a gente nas nossas aulas, tem uma oração bem legal que vai ajudar você, tá bom? Vamos lá. Para mais uma pergunta, agora a gente entra na turma da CEA. Só que antes da gente fazer conta aqui, eu vou pegar HP, eu trouxe HP, deixa eu falar uma outra coisa importante para você. Uma outra coisa que você precisa saber é que eu sou autor desse livro, Sua Carreira é Maior que o Seu Emprego. É um livro onde eu falo sobre gestão de carreira, então o subtítulo é Construa uma História de Sucesso no Mercado Financeiro. Você que está aqui me vendo agora, você trabalha ou quer trabalhar no mercado financeiro, certo? Senão você não estaria tirando uma certificação. Então, deixa eu te falar. Esse livro fala sobre gestão de carreira, como você vai ter uma carreira de sucesso, pensando em sua carreira é maior que o seu emprego. Então, se você está aqui, já entende que você não quer decorar a questão, que você quer de fato aprender o conteúdo, que você entende que você precisa se diferenciar no conhecimento e na gestão da carreira, toma aqui a orientação para que você compre o nosso livro e depois me diga o que achou. O link para você comprar também está aqui na descrição. Você pode comprar na Amazon, entrega em todo o Brasil, tá bom? Ou também numa livraria perto da sua casa. Então fica aí mais uma recomendação para você. E agora sim vamos continuar para a próxima pergunta. Bom, tá aí o reforço, tá? Além do nosso curso, saiba que eu sou autor desse livro. O link tá aí na descrição, como eu já falei, aproveita. Vamos fazer essa questão aqui, ó. O importador comprou do exterior, na data de hoje, produtos por 100 milhões de dólares a serem pagos no prazo de 120 dias corridos ou 75 dias úteis. O dólar spot, sempre que a gente vir spot, a gente está falando que é operação à vista, tá bom? O dólar spot está cotado a 5,15 no mercado de swaps, com dólar taxa pré cotado com a variação do dólar vezes 12% ao ano over. Calma que tudo isso vai ficar tranquilo. Para fazer o hedge, o importador deveria estar na ponta X do swap. E, se no vencimento da operação o dólar estiver cotado a 5,25, ele terá um resultado Y. Os termos que substituem corretamente X e Y, respectivamente, são... Vamos lá. O que nós temos aqui? Nós temos uma questão que está falando para a gente de swap, está falando para a gente de resultado, e ela quer saber o seguinte, esse nosso investidor, ele vai estar na ponta passiva ou na ponta ativa do swap? Passiva ou ativa? Passiva ou ativa? E uma vez que a gente sabe a posição que ele está desse swap, qual que vai ser o resultado que ele vai ter? Ele vai ter um ajuste positivo ou ele vai ter um ajuste negativo? Ajuste positivo de 10, negativo de 7, e é isso que a gente vai descobrir, tá bom? E você vai perceber que, embora tenha muita informação, depois que você pegar a lógica disso, você fala, Thiago, não é difícil. Vem comigo, no passo a passo. Vamos entender aqui, ó. O importador comprou do exterior 100 milhões de dólares. Ele vai pagar daqui a 120 dias. Com base no que nós já vimos, tá? Para esse vídeo ficar mais objetivo, se eu tenho uma dívida em dólar, qual que é o meu risco? É o mesmo exemplo do médico que a gente viu nesse vídeo, certo? O meu risco é do dólar subir. Então eu preciso me proteger contra a alta do dólar, porque rapidamente... Se o dólar está 5, uma dívida de 100 milhões torna-se uma dívida de 500 milhões de reais. Se o dólar está 6, uma dívida de 100 milhões de dólares torna 600 milhões de reais. Beleza? A gente já explicou isso na questão do médico nesse vídeo. Tudo bem? Então a gente precisa se proteger contra a alta. Então a gente quer receber essa variação de alta do dólar. Então, com base em tudo que eu te expliquei, se eu quero me proteger contra a alta, se eu quero estar nessa posição de alta do dólar, eu preciso comprar ou eu preciso vender antecipadamente? Com base no que eu te expliquei, eu compro antecipadamente. Já te expliquei isso em algumas questões. No caso do swap, a gente vai usar outro termo, que é estar ativo ou estar passivo no swap. Ativo é quando eu recebo a variação daquela ponta. Portanto, é quando eu estou comprado.
Então eu preciso estar na ponta ativa do meu swap, para que, uma vez que eu estou na ponta ativa do swap, se o preço do dólar sobe, então eu estou ativo em dólar. Se o preço do dólar sobe, eu recebo toda essa variação. Se eu estou ativo no dólar a 5 e o dólar foi a 7, eu vou receber toda essa variação do meu swap. Então, para eu me proteger, ou para esse importador se proteger via swap, ele vai estar comprado, o que significa em termos de swap, ele vai estar ativo no dólar para receber a variação do dólar e passivo em taxa pré, já que é um dólar, um swap dólar taxa pré. Então, olha só, o importador deveria estar na ponta X do swap. Que ponta? Ponta ativa, tá? Do dólar, tá? Então, o importador deveria estar na ponta ativa do swap e, se no vencimento do dólar estiver 5,25, ele vai ter um resultado Y. Então, isso aqui, ó, tá errado. E isso aqui tá errado. Já eliminamos metade aqui, tá? Sem fazer nenhuma conta. Agora, a gente vai começar a fazer conta aqui. Mas antes da gente começar a fazer conta, eu quero que você pense comigo. Olha só. Imagina que a gente vai negociar um swap e a gente vai travar um preço de $1 no futuro, tá? Sei lá, daqui a 75 dias úteis. Então, eu e você, nós vamos negociar um preço para daqui a 75 dias úteis esse dólar. Imagina que o dólar hoje tá 5,15. Eu pergunto para você, se o dólar hoje tá 5,15 e nós vamos travar um preço para esse dólar para daqui a 75 dias, o preço do nosso dólar daqui a 75 dias vai ser 5,15? Não. Por quê? Porque o dinheiro tem valor no tempo. No mínimo, eu preciso colocar uma taxa de juros sobre esse valor. Eu quero 5,15 mais uma taxa de juros X. No mínimo. E se você entende isso, você entende isso aqui, ó. Eu tenho a cotação desse swap, 12% ao ano over. Quando a gente fala de taxa over, a gente está dizendo que nós temos uma taxa aqui calculada com base em 252 dias úteis. Então, o que eu preciso saber? Encontrar essa taxa equivalente para dizer assim, ó, que o meu dólar futuro, então o meu DOL FUT, ele vai ser igual o meu dólar spot, que é o dólar de hoje, multiplicado por 1 mais a minha taxa, elevado a quantidade de dias úteis que eu tenho por 252, já que estamos falando de taxa over. O que é isso aqui? É você encontrar a taxa equivalente desse período. Então, para eu saber o seguinte, ó, o nosso dólar futuro vai ser, qual que é o nosso dólar spot? 5,15 multiplicado por 1,12 elevado a 75 dias úteis dividido por 252. Tiago, por que 1,12? Porque a taxa aqui é 12%. 12% expresso em decimal. Em percentual, perdão. Eu transformo ela em decimal, somo 1 porque eu vou ter o fator. Vai funcionar assim, ó. HP na tela. Deixa eu só tirar ela da sua frente. Meu cursor, ele teimou em sumir. Ó, vai funcionar assim, ó. FCLX. Quanto que eu tenho de taxa? Eu tenho 12. Então, ó, 12, Enter. Isso aqui é 12% expresso em percentual, tá bom? 100 divide, 12% expresso em decimal. 1 mais. Esse 1 mais aqui, ó, 1 mais taxa, que está aqui em cima. Então, esse aqui é o fator da minha taxa. Agora, eu vou encontrar a minha taxa no período, que vai ser assim, ó. Quantidade de dias que eu quero, 75, Enter, 252, divide, eleva. Isso que você está vendo é o fator de 12% no período de 75 dias úteis. Basta multiplicar por 5,15, que é o dólar à vista. Então, 5,15 multiplica. Então, se a gente vai travar um preço via swap, considerando essa taxa de juros, esse dólar à vista, o nosso preço do swap, na minha ponta ativa, vai ser 5,33. 5,33. Tira HP. Beleza? Então, eu vou estar ativo, ou esse importador vai estar ativo num swap a 5,33. Agora, vamos continuar lendo a pergunta. Ela diz assim, ó. Para fazer o hedge, o importador deveria estar na ponta X, que a gente já sabe que isso aqui é ativa.
E se no vencimento da operação o dólar tiver cotado a 5,25, ele terá um resultado Y. Que resultado é esse? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou colocar aqui, ó, o vencimento 5,25. Então, olha o que aconteceu. Nós travamos um preço ativo, portanto, comprado, a 5,33. Nós travamos esse preço. Só que no mercado tá 5,25, como você tá vendo aqui embaixo. Deixa eu ver se eu ficar aqui vai te atrapalhar. Aqui, ó. No mercado tá 5,25. Deixa eu te perguntar. Olha só. Você vai ser obrigado a liquidar o seu contrato a 5,33. Só que no mercado tá 5,25. Ou seja, se você não tivesse o swap, você ia pagar 5,25 no dólar. Mas como você tem esse swap, você vai ter um ajuste, você vai fazer o ajuste por 5,33. Em outras palavras, você vai comprar por 5,33 uma coisa que vale 5,25. Pergunto, você vai ter lucro ou você terá prejuízo? Você vai pagar 5,33 uma coisa que vale 5,25. Você está tendo prejuízo. Se você está tendo prejuízo, você vai ter ajuste negativo. Portanto, resposta correta, B de bola, tá? Porque a D diz que você teria um ajuste positivo. Nem fizemos a conta de quanto que é esse ajuste, mas a gente já sabe que é a B. E aí, vamos lá. Será que o valor está certo? Chamo o HP. Tenho ali, ó, 5,33, que é o preço do meu swap, tá? Qual que é o preço do dólar no mercado? 5,25. Então, ó, 5,25 subtrai. Então, tá aqui, ó, 0,08, só que como eu subtraí o 5,25 do 5,33, eu vou deixar esse cara aqui negativo. CHS, ficou negativo. Porque, mais uma vez, né? Eu estou pagando 5,33, uma coisa que vale 5,25. Então, é isso que eu estou perdendo por dólar. Quantos dólares nós temos? 100 milhões. Então, tá aqui, ó. 100, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e 1, 2, 3. Multiplica 100 milhões, tá aqui. Então, qual que é o meu prejuízo? 7 milhões, 666.580,58. O que está escrito na alternativa B? 7 milhões, 666.580,58. Matamos? E só para a gente expandir um pouco mais essa questão, a gente já sabe qual que é a resposta correta. Isso aqui pode assustar e falar assim, mas pera, então quer dizer que o importador fez um swap e está levando um fumo ali de 7 milhões, 666 mil? É isso. Por quê? O que esse importador fez? Ele falou assim, ó, eu, importador, eu quero ter a certeza de que o meu preço vai ser 5,33. Ponto. Se lá no vencimento tiver a mais, eu estou protegido. Se lá no vencimento tiver menos, eu vou ter de pagar um ajuste negativo? Vou, mas se eu somo tudo que eu estou pagando de dólar a preço de mercado, 5,25, mais o ajuste negativo, vai dar 5,33 por dólar. Então ele está protegido, ele travou um preço dele. E aqui ele fez uma proteção. Vai ser 5,33 aconteça o que acontecer. Nesse caso, o dólar ficou abaixo. Ficou abaixo, ele tem ajuste negativo. Tá bom. Mas soma o que ele pagou de ajuste negativo mais o que ele pagou pelo dólar no mercado a 5,25, vai dar 5,33. Tá bom? Vamos lá. Mais uma perguntinha aqui para a gente avançar aqui sobre derivativos. O diretor financeiro de uma empresa contratou um swap e um contrato a termo NDF, ambos com prazo de 240 dias. As duas operações renderam à empresa um lucro de R$150 mil e foram creditadas no mesmo dia, sendo 75 mil de ajuste positivo do swap e 75 mil de liquidação financeira NDF. Super, super tranquilo. NDF é sempre 15%. Então, aqui a gente vai tirar 15% do que? De 75 mil. Swap, a tributação é conforme a renda fixa, tá bom? O que significa? De 0 a 180 dias, eu vou pagar 22,5% de IR. De 181 a 360 dias, eu pago 20% de IR. Se é uma operação de 240 dias, é isso que a gente vai pagar, 20%. Então, eu vou apagar tudo aqui, para não ficar poluído na sua tela, e a gente vai dizer assim, ó, o swap é igual a 20% sobre quanto? Sobre 75 mil. E a NDF
é igual a 15% sobre quanto? Sobre 75 mil. Bem tranquilo, né? Então, a gente precisa de HP? Não, mas vamos lá. Quanto que é 20% de 75? 15. Quanto que é 15% de 75? Não é 15, certo? É menos do que 15. Sem HP, tá? Como que eu sei que é 15 aqui? Quanto que é 10% de 75? 7,5. Então, 7,5 vezes 2 vai dar 20%, 15. Então, ó, alternativa A tá errada, alternativa C tá errada. A alternativa B diz assim, ó, 15 mil do swap, e sim, é 15 mil do swap, mas ela diz 15 mil de NDF. Não pode ser. Se a alíquota é menor, não pode ser. Então, aqui, ó. 11,250. 11,250. HP na tela, será que é isso? Olha só, bem tranquila essa questão, né? Ó, a gente já tá indo pra última, eu quero que você coloque aqui nos comentários, tá? Quantas você acertou. Então, ó, 15 mil. Aliás, 15 não, perdão, 75 mil. Opa, 75 mil. Enter, 15 pursa. Tá aqui, ó. 11,250. Tá aqui, de acordo com a alternativa D. Super tranquilo essa, né? Ó, mais uma perguntinha aqui pra gente fechar esse nosso vídeo, reforçando os links do nosso curso, estão todos aqui embaixo, tá bom? E eu quero que você coloque aqui nos comentários para que curso você está estudando, qual a certificação e quantas você acertou nesse vídeo. Tiago comprou em D0 um contrato futuro de soja com vencimento em 90 dias a 1.100. Em D+1, o contrato fechou cotado a 1.000. Em se tratando de ajustes diários, nesse caso, e aí? Isso aqui é super tranquilo. Olha só, o Tiago, o que ele fez? Ele comprou, vamos lá. Esquece mercado futuro. Esquece mercado futuro. Pensa comigo. O Tiago comprou o quê? Sei lá, 1 quilo de bananas, qualquer coisa que você imaginar, uma ação, um celular, um quilo de arroz, um pacote de café. Não, café por 1.000 não tá dando, né? Tem que ser mais. Bom, brincadeiras à parte, ele comprou, então o Tiago comprou hoje uma coisa. Quanto que ele pagou por essa coisa? R$1.100. Em D+1, que é no próximo dia, então amanhã, essa mesma coisa tá quanto? Tá aqui, ó, 1.000. Pergunto pra você, meu nobre gafanhoto. Você pagou hoje 1.100. O que você pagou hoje, 1.100, amanhã tá 1.000. Ou seja, caiu o preço. O que aconteceu com você? Você tá perdendo, não tá? Você concorda comigo? Então, o que a gente vai ter aqui de ajuste? Ó, nós temos um ajuste que é um débito de quanto? Da diferença, que é 100. Fim. Isso serve para o mercado futuro, mas serve para qualquer coisa na vida. Entende? Comprei uma coisa por um valor, o preço disso caiu, eu tô perdendo. Fim. Alternativa A diz pra gente assim, ó, que será creditado na conta do Tiago. Não, não vai ser creditado, vai ser debitado. Alternativa B, será debitado, segura essa informação. Alternativa C, não há ajustes diário. Não, olha só. Não há ajuste diário, sim há ajuste diário nessa operação aqui. Então isso aqui tá errado, porque é a diferença. E aí nós temos a B, que eu pedi para você segurar, será debitado da conta do vendedor o valor de 100. E a C, a D, será debitado na conta do Tiago o valor de 100. Eu pergunto, quem comprou essa parada? Quem comprou foi o Tiago. Quem que tá perdendo aqui? É o Tiago. Então esse débito vai acontecer na conta de quem? Do Tiago ou de quem vendeu? Esse débito vai acontecer na conta do Tiago. Ele é o comprador. Tá aqui a resposta. Entende? Essa é a resposta correta. Não é do vendedor. Do vendedor vai ter um crédito. Assim a gente conclui que será debitado da conta do Tiago. Por quê? Porque o preço caiu, o valor de R$100 nesse dia. Fechou? Muito bem, 10 perguntas então sobre derivativos, um tema que eu sou apaixonado. Eu quero saber de você, conta aqui nos comentários quantas destas você acertou antes mesmo de eu trazer a resposta. Isso é importante. E vou reforçar o que eu já falei ao longo do vídeo. Coloca aqui para qual prova você está estudando. Vai ser bem legal a gente conversar aqui nos comentários e reforçar o convite. O link para o nosso curso está na descrição e também o link para você comprar o meu livro também está na descrição. Coloca também nos comentários qual é o tema que você quer ver aqui nos simulados. Eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.